A primeira pergunta é a seguinte: eu tenho uma Portrait 2 e eu uso a lâmina automática. Tenho dúvidas de qual lâmina usar, a força em papéis comuns, como o papel adesivo e 180 gramas. Vamos falar, olha esse coração aí que vocês acabaram de ver, tá? Vamos falar sobre esse assunto, tá? Primeiro, gente, lâminas. Quais são, eu vou falar qual é? Quais são as diferenças entre as lâminas que vocês têm disponíveis para usar com a sua silhuete? A diferença, gente, não é grande coisa igual parece, tá? Você tem as lâminas para trabalhos específicos, que são as lâminas especiais, tipo a lâmina craft, a lâmina rotativa, a puncher, que é a de fazer os furinhos no vinil. Você tem a lâmina de corte profundo, que ela é mais ou menos especial, mas também não é grande coisa. Agora, a lâmina roquete, as lâminas automáticas, a lâmina premium, todas elas têm a mesma função, tá? Não precisa... Eu vi gente, né, já me perguntaram, qual que é a lâmina do seu coração? Gente, a lâmina do meu coração é a que eu tiver na hora, que eu achar primeiro, porque realmente não faz tanta diferença assim, tá? A diferença da lâmina premium, qual que é? É só que ela dura mais, nenhuma outra. O material dela é um pouco diferente, então ele se desgasta mais devagar do que das outras lâminas. Mas a lâmina em si é igualzinha. Vou pegar aqui para vocês não acharem que eu tô falando bobeira, tá? Aqui, ó. A gente mata a cobra e mostra o pau. Eu amo essas expressões, gente. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês, tá? Por dentro das lâminas. Pra vocês verem que não tem diferença, é só o material. Inclusive, eu tava montando um manual de lâminas, né? Explicando certinho cada uma, pra que tipo de material que você usa. Quando eu terminar, eu coloco ele disponível aí pra vocês. Ó, essa daqui é a lâmina roquete, tá? Ela é azul, porque antes da silhuete tinha essa lâmina azul aqui pra você cortar tecido, que eles fazem uma diferenciação assim, né? Então, mas eu vou abrir ela aqui, colocar ela no 10 e mostrar a lâmina pra vocês. Ó, tá. Deixa eu chegar aqui mais perto pra ver se dá pra ver. Será que foca? Não foca. Enfim, gente, é uma laminazinha, pequenininha, de nada, tá? É 1 milímetro de lâmina. E ela vai cortar material de até 1 milímetro. Olha, a Matiz entrou, que legal. Matiz foi a loja que eu comprei, gente, a minha Camel 4, lá no Paraguai, tá? Paguei Baratex. Agora que o Paraguai abriu, se alguém for aí de fora, tal, Paraná, alguma coisa assim, vale a pena ir lá comprar. Aqui tá 3 mil reais, ela deve estar bem mais barata. Até com dólar mais alto, tá? Essa daqui é a lâmina premium, tá? Qual que é a diferença da roquete e da premium? A roquete, você ajusta com esse... Como que chama isso, gente? Como se fosse uma engrenagem, tá? Você faz o ajuste dela, você precisa de uma ferramenta para fazer o ajuste. Dá pra fazer na mão também, mas é mais difícil. A lâmina premium, você faz o ajuste dela aqui, ó. Tá? É só girando mesmo, estão vendo aqui? Mas, por dentro é igual, tá? O material dela se desgasta um pouco mais devagar, só isso, tá certo? A lâmina de corte profundo, tem ela aqui, vamos pegar e mostrar pra vocês. Qual que é a diferença da lâmina de corte profundo? É só que ela vai cortar um pouco mais do que a normal. A lâmina, né, o ajuste dela vai até 20, a lâmina de corte profundo, então ela corta até 2 milímetros, materiais de até 2 milímetros. Vamos abrir ela aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo, cara? A ponta dela é bem maior. Vou colocar aqui. Acho que vai dar pra ver. Não vai. Enfim. A ponta dela é o dobro dessa, tá? Olha ali a diferença do tamanho. É só isso, entendeu? Mas pra cortar papel comum, todas elas. A que você tiver na mão, a que você tiver mais fácil de pegar, enfim. Sem drama, tá? Essa questão das lâminas.
Outra coisa que a moça me mandou a pergunta é a força. Como que ela determina a força? Na oficina, eu falei para as meninas, tem um processo, tá? Vou dar aqui a dica para vocês. Anota aí, que depois fica difícil de assistir na live gravada, né? Mas o que acontece? A primeira variável que você determina, você não chuta, tá? Em configuração de corte, é a exposição da lâmina. Você determina a exposição. Você não sei lá, testa a exposição da lâmina. A exposição você determina, tá? Dependendo do que você coloca diferentes exposições para a lâmina. Dependendo da espessura do seu material. Não tem a ver com a gramatura. Ela me mandou, né? Por exemplo, papel comum, adesivo 180 gramas. Não tem a ver com os 180 gramas, com a gramatura do papel, tá? Tem a ver com a espessura do papel. Então, tem um medidor de espessura que chama paquímetro, que você pode comprar para medir a espessura do seu papel e a partir disso você determina a exposição da lâmina. Então, por exemplo, lâmina essa aqui, tá? Lâmina Roquette. Eu falei para vocês que ela corta materiais de até 1 milímetro, certo? Ela corta até 1 milímetro e ela tem 10 regulagens. Ela vai de 0 a 10. Ou seja, que cada regulagem da lâmina é só uma matemáticazinha, 0,1 milímetro. Então, a hora que você mediu o seu papel, eu medi, meu papel tem 0,3 milímetros. Qual que é a profundidade da lâmina? Qual que é a exposição da lâmina que você tem que usar? 3. 3 vezes 0,1, 0,3, que é a espessura do seu papel. Meu papel é mais grosso. Vamos pegar acetato, tá? Acetato, 18 micras, ele quer dizer que ele tem 0,18 milímetros. Então, qual que é a exposição da lâmina para cortar acetato 18 micras? 2. Você pode ficar assim, meu senhor, acetato eu vou cortar com lâmina 2? Corta, porque aí que você vai ajustar a lâmina, ou aí que você vai ajustar a força, entendeu? A sua máquina, ela vai de 0 até 33, vou colocar aqui porque minhas mãos não estão aparecendo, vai de 0 a 33 de força, o intervalo, tá? O total, então quando você coloca 33, quer dizer 270 gramas de força, de pressão, mais ou menos, tá? Então, cada vamos fazer aqui a continha, 270 dividido por 33. Cada ajuste de força equivale a 8 gramas de pressão. Vamos fazer aqui um exemplo com vocês. Ó, tá aqui minha mão, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Não dá pra ver? Aqui, ó, tá, ó. Eu não tô colocando pressão, tá? No pincel aqui na minha mão, ó, sem pressão. Eu vou aplicar 8 gramas de pressão, supostamente, tá, gente? Ó, vou aplicar agora 30 gramas de pressão. Vocês estão vendo? Isso é pressão. É o quanto a sua lâmina vai pressionar o papel para cortar. Isso é a medida de força da sua lâmina. Tá certo? Então, primeiro você determina o quanto de lâmina você precisa para cortar. E depois você ajusta a força. Entendeu? A lâmina você não fica mexendo. Tipo, coloco lâmina 2, não cortou. Lâmina 3, não cortou. Não, primeiro você ajusta a força. E se você chegar em força 33, aí sim que você ajusta a lâmina, tá? A lâmina é a primeira variável. Depois você modifica nas outras, tá certo? Então, ela colocou aqui, né? Ela não sabia que lâmina usar, que força em papéis comuns. É incrível, gente, mas em papéis comuns, a sua silhuete precisa de muito pouco lâmina e muito pouco força para executar o trabalho. E eu vejo assim, gente usando, sei lá, lâmina
7, força 15. Eu fico assim, meu senhor, tô tentando cortar o quê? Para cortar papel 180 gramas, né? Não tem necessidade. Isso desgasta muito a lâmina e principalmente a base, tá? Então, ajustar direito a configuração de corte certa, ela vai te dar durabilidade nos seus materiais, nos seus consumíveis, tá? Base, lâmina, inclusive na máquina. Tá? Porque quanto menos força sua máquina tiver que fazer, menos ela desgasta também, tá certo? Próxima pergunta. Tenho Camel 4 e não consigo usar a Craft nem a rotativa. Não aparecem opções de configuração quando eu coloco para cortar. Aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? As lâminas Craft e rotativa, elas são lâminas especiais para trabalhos especiais. Ela falou que ela não conseguia encontrar as opções de configuração. Simplesmente não aparecia para ela opções de configuração. Por quê? Provavelmente o Silhouette Studio dela não estava atualizado, tá? Conforme o Silhouette Studio vai atualizando, ele vai abrindo suporte para as ferramentas novas, para as lâminas novas, para tudo que for lançamento da Silhouette, só aparece o suporte em versões novas, entendeu? Então não adianta você, eu tenho Camel 4, eu tenho a última marca, eu tenho tudo do último, mas eu vou ficar no Silhouette Studio versão 3. Não vai rolar, não vai rolar, tá certo? Então provavelmente não apareciam as configurações para ela porque ela não tinha atualizado o Silhouette Studio. Essas duas lâminas, principalmente essas duas, né? A Craft 2, a Craft 3mm e a rotativa, elas têm uma configuração diferente sim, porque a lâmina é diferente. Vocês viram o tanto que essas lâminas que eu mostrei pra vocês são pequenininhas, né? A pontinha delas é super pequenininha, nem dá pra ver aqui direito. A Craft, ela é bem mais robusta, assim como a rotativa. Então, ela faz um processo diferente de configuração, porque essa lâmina, ela precisa de manobra. Ela não é pequenininha assim, a lâmina. Será que eu consigo abrir isso aqui? Consegui. Ó. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês, né? Abrir um negócio. Essa lâmina aqui, ó, ela gira aqui, né? Ela tem tipo uma molinha aqui, ó, e ela gira. Não dá pra ver, gente. Enfim, ela gira facinho. Então, na hora de mudar de direção, tipo, tá cortando assim e vai descer. No que ela vira, ela gira aqui nesse eixo e corta normal. A lâmina Craft e a lâmina rotativa não faz isso, tá? Ela precisa fazer manobra. Em vez dela girar, ela tá vindo assim, né? Assim, assim. Ela não consegue fazer. Ela faz assim. Entenderam? Eu tinha um desenho aqui no meu caderno, mas eu nem sei onde é que tá meu caderno. Enfim, imagino que vocês conseguiram entender. Então, ela tem um processo especial de configuração, que não dá para eu detalhar aqui, mas que eu expliquei bonitinho, né? E as meninas da oficina já sabem agora como fazer, o que elas podem mexer ou a forma de mexer, tá certo? Próxima pergunta. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários. A Maristela falou que ela me chamou sem querer. Poxa, Maristela, mas se você quiser participar, você tá mais que convidada. Olha, Dani Crazy tá aqui. Crazy. Nem sei se é assim. A Dani, gente, tem um conteúdo muito bom também, quem tiver interesse. Tá certo? Ela tá aí nos assistindo. Tudo bom, Dani? Um beijo. Me mandou oi, Ju, a Fábio. Oi, Fábio, tudo bom? Vamos ver o que mais que temos aqui nos comentários. Acho que é isso, gente. Eu tinha visto que alguém tinha mandado uma pergunta aqui, mas acho que já ficou muito pra cima. Já ficou muito pra cima. Continuemos. A Rafa mandou assim. A minha dificuldade é saber quando colocar mais força ou mais exposição de lâmina. Já conversamos sobre isso. Tem uma Portrait 2 e uma Curio. Na Portrait eu iniciei usando lâmina no 3. Na Curio eu tenho dificuldade de usar as plataformas, tá? Como adequar as plataformas da Curio com a exposição da lâmina. Então assim, ó, gente, vamos conversar, fazer um box aqui sobre a Curio, tá?
A Curio, por ela ter uma plataforma rígida, você consegue cortar mais fácil, com menos força do que as outras máquinas, tá? Por exemplo, eu consigo cortar na Curio acetato 30 micras em uma passada. Na Camel, nem a pau, entendeu? Não corta nem a pau 30 micras em uma passada. Lembrando, tá? Você não mexe na exposição da lâmina na loucura. Ai, vou colocar a lâmina 10, força 33 e vai cortar o acetato. Não tem a ver só com a lâmina, tá? Tem a ver com a força. Quanto de força a sua máquina vai conseguir fazer para penetrar o acetato? A Curio consegue. Por quê? Porque a base da Curio é rígida. Já as Cameos não conseguem, tá certo? E aqui que vem um outro detalhe, tá? Pegar a configuração dos outros pode até funcionar para você, tá certo? Mas se você não souber os princípios, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, de estimar a exposição da lâmina, né, do jeito certo, você pode acabar pegando a configuração que funciona para alguém, por A, B, C motivos, colocar na sua máquina e cortar a sua base. Pode acontecer, tá certo? Então ela falou aqui que ela tem dificuldade, essa questão da Curio, das plataformas da Curio. Tá? Eu sei que pouca gente tem Curio, gente, mas, assim, se você puder, ela é uma máquina muito top. Ela é uma máquina muito top. Quando, né, eu mostrar pra vocês algumas das coisas que a Curio faz, sério, ela gera um desejo, assim, que ela faz umas coisas muito interessantes que as outras não fazem. Enfim, as plataformas da Curio. Se tem alguém aqui que tem Curio e está me assistindo, a regra da plataforma da Curio é só uma, tá? Desculpa. Para cortes, sempre utiliza a plataforma 6. Sempre. Por quê? Porque você consegue cortar até 2 milímetros com a lâmina de corte profundo, que é o que entra na Curio, tá? E até a plataforma 6, quando você coloca a plataforma 6, você também consegue cortar até 2 milímetros. Então, tem 2 limitantes na Curio, tá? Não é só a plataforma, o quanto a sua plataforma levanta. Tem o limitante da plataforma e tem o limitante da lâmina, tá certo? Então, os dois têm que estar compatíveis para você cortar. Então, se você coloca lá, plataforma 5 e tenta cortar o seu negócio, você precisa colocar uma força muito maior para a sua lâmina conseguir chegar até lá embaixo, tá? Quando que você mexe nas plataformas da Curio? Só um caso. Anota aí que tem Curio. Você só mexe nas plataformas da Curio quando você for fazer gravação em materiais mais espessos que 2 milímetros. É só nesse caso. Nos outros casos, você não mexe, a menos que você tenha uma lâmina que corte, né, que não seja lâminas Curio, que não sejam lâminas da Silhouette, e que cortem mais que isso. Caso contrário, gente, só mexe na plataforma para gravação. Para corte é sempre plataforma 6, tá certo? Boa tarde, mandou a MK. Eu tenho a Camel 3. Tenho uma dúvida de como configurar corretamente EVA e papel com glitter. Não tenho experiência nenhuma em ajuste de força, velocidade, exposição da lâmina e tal. Essa aqui, gente, são perguntas das meninas antes delas começarem a fazer o curso, tá? Que eu queria ver se todo o conteúdo se chegava, né, nessas dúvidas principais delas. E sim, chegava. Então, papel com glitter, EVA com glitter, materiais com glitter, EVA, materiais mais grossos. Geralmente, você vai conseguir cortes melhores, tá? Um melhor resultado. Vou falar e depois eu falo, né, o porquê sim e o porquê não. Quando você coloca ao contrário, tá? A parte lisa para cima. Então, por exemplo, vai cortar EVA, a parte lisa para cima, a parte com glitter para baixo, né? EVA com glitter. Vai cortar papel com glitter, a parte lisa para cima, o glitter para baixo. É mais fácil, tá? De fazer o corte. Mas
você tem que considerar que quando você coloca o glitter para baixo, você enche a sua base de glitter, tá? E pode inclusive tirar uma quantidade excessiva de glitter, dependendo de como que tá a sua base, tá? Então, uma outra coisa que eu falei para vocês em alguma das lives aí, o processo de corte não envolve só a lâmina, tá? Só a configuração. Ele envolve o tipo de base que você vai usar, um bom resultado, né? Envolve várias variáveis, inclusive o tipo de base que você vai usar. Então, você tem que entender os princípios de cada ferramenta. Então, por exemplo, quando tem 3 tipos de fixação as bases, né? Então, escolher a base de fixação certa é primordial. No caso do glitter, tá? Que base eu escolheria para cortar materiais com glitter? Que base vocês escolheriam para cortar materiais com glitter? Você tem 3 níveis de fixação: leve, normal e forte, tá? Pro glitter, eu testaria o leve, mas pode ser que por causa do glitter ele não segure bem, então eu tenha problema no corte, ou o normal, tá? Você nunca vai colocar para cortar, né? Eu falo com o glitter virado para baixo, tá, gente? O glitter virado para baixo em uma base de fixação forte. Por quê? Porque na hora que você tentar tirar, você arranca todo o seu glitter e fica tudo na base, tá certo? Então, materiais com glitter, agora, até o EVA também eu não colocaria na fixação forte, não. Eu iria na normal ou até a leve, fixação leve para o EVA, tá? Mas esse é um princípio que você pode testar, tá certo? Testar, cortar com o glitter virado para baixo, facilita bastante, tá certo? Esse corte. Por quê? Porque a sua lâmina ela não tá pegando ali nos farelinhos do glitter. Ela entra pela parte lisa e fica mais fácil dela fazer o corte. Porque a lâmina, gente, ela é assim, ó, né? Ela é assim. Então, se essa pontinha dela, na hora que vai entrar, pega num glitter, pode ser que não entre até o final, né? Pra fazer o corte bonitinho. Agora, se aqui é liso, aí você consegue fazer esse corte de forma melhor, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais que tinha aqui na pergunta. Configurar EVA. O EVA, eu já conversei aqui antes, mas né, vamos falar mais uma vez. O corte de EVA tem a ver muito com a configuração, logicamente, mas pelo tipo do material, tá? É um material fofo, ele é um material que se deforma mais fácil. Então, pelo tipo do material, você tem que considerar o tipo de desenho que você quer cortar, tá certo? Não é só a questão da configuração. Eu já falei pra vocês, vou repetir. Quem quiser aí anota, tá? Esse daqui, gente, é a forma que eu enxergo não só a configuração de corte, mas o trabalho com a silhuete, tá certo? Tem 4 pilares. Recebeu a mensagem aqui. Tem 4 pilares para você ter um bom resultado com a sua máquina. Não só de corte. Um bom resultado para qualquer trabalho que você quiser executar com ela, tá? Os 4 pilares são um bom desenho e um desenho adequado. Um desenho adequado para o tipo de trabalho que você quer fazer. Uma boa configuração de página, tá? Uma boa configuração de página. Uma boa configuração de corte, que é o tema da nossa conversa hoje. E uma boa configuração de envio. Enviar de forma inteligente, tá certo? Dependendo da situação da sua base, o que é melhor você fazer? Começar o corte de baixo para cima, em vez de cima para baixo, tá? Por exemplo, se sua base está com pouca cola, é melhor você enviar os cortes de baixo, porque conforme corta, você, né? Vamos dizer assim, gente. A base, ela entra aqui na máquina, tá? E começa a cortar, assim é ruim, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho meu... Não dá pra explicar assim, não. Tá aqui. Eu queria um chart, sabe? Esses
negócio assim de desenhar, eu acho que vai ficar legal de fazer essas lives assim. Mas vamos por enquanto com o caderninho, tá? Veja bem. Deixa eu desenhar aqui primeiro. Ó. Beleza, tá aqui, ó. Aqui é a sua silhuete, tá bom? A sua base, ela entra aqui na silhuete e ela começa a cortar daqui, né? E corta pra baixo, tá certo? Dependendo da situação da sua base, é melhor você configurar o seu envio para que ele comece cortando aqui, né? Ele entra inteira a base aqui na silhuete, entra, corta e conforme vai cortando, a base vai saindo de dentro da máquina com o negócio já cortado, em vez dela começar a cortar e ir entrando, entendeu? Porque daí você já consegue ir removendo o que tá, por exemplo, se sua base tá com pouco cola, né? Você já consegue ir tirando, não vai travar, você não vai correr o risco de travar a sua máquina, porque as coisas estão soltando. É só uma dica, tá bom, gente? Então, considerar esses 4 pilares durante o seu processo de trabalho é imprescindível. Tô tentando pensar na palavra certa aqui. Imprescindível para você ter um resultado não bom, tá? É que eu não tô falando para vocês de resultado mediano. Para você ter um resultado excelente com a sua máquina. Tá certo? A Tamara acabou de enviar. Você poderia ensinar como configurar esses tipos de corte, Tamara? O que acontece? Eu ensino. Nossa, tirar o filtro é um pesadelo. Eu ensino, tá bom, meu bem? Eu tinha uma oficina aberta. Eu já comentei com vocês que eu não vou abrir mais turmas nessa oficina, que eu estou ensaiando a última abertura, última por último, nunca mais eu vou abrir. Por um propósito maior, tá? Que por enquanto eu não vou comentar com vocês, que é aquela coisa, né? A gente fala as coisas e às vezes não dá certo e fica feio pra nossa cara, né? Então, por enquanto, o planejamento é não abrir mais essa oficina e eu estou ensaiando a abertura. Então, quem tiver interesse, eu explico tudo isso que eu tô, obviamente, né? Em detalhes muito mais profundos, com muito mais calma, muito mais organizado, na oficina. Então, quem tem interesse, o link está na bio. Para o caso de eu abrir, vocês receberem a notificação de que ela foi aberta. Se eu abrir, gente, ela vai ficar aberta só um dia ou 2, tá? Eu não lembro aqui certinho como que é o esquema lá da abertura, mas fica essa dica para vocês, tá certo? Então, quem quiser, a Tamara perguntou. Então, Tamara, se você tem interesse em aprender nesses detalhes que eu tô falando para vocês, corre lá. Você pode até sair agora e voltar, tá? Você não vai perder nada por enquanto. Eu vou beber meu água. Mas vai aqui, ó, no perfil. O único link que tá lá na bio chama cadastro. Vai lá, cadastra seu e-mail. Que daí, quando eu abrir, você vai receber. Tá certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta que enviaram. Ju, a lâmina craft 3mm veio para substituir a lâmina de corte profundo Jersey. A Jersey tá sempre aqui. Beijo, bem. Não, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A lâmina craft, gente, ela é para trabalhos muito específicos. Por exemplo, para cortar madeira balsa, você vai cortar com a lâmina craft. Para cortar materiais, as lâminas craft, anota aí. As lâminas craft, elas são desenhadas, elas são projetadas e o objetivo delas é que você utilize para cortar materiais mais rígidos, mais grossos, materiais especiais. Não tem a ver com papel, tá? A lâmina craft, a lâmina tanto a 2 quanto a 3mm e a lâmina de corte profundo, aquela outra lâmina, a puncher, é que eu não lembro o nome dela, a de perfuração da Camel 4, não tem nada a ver com papel, tá? Para papel, são as lâminas comuns, tá certo? Eu arriscaria dizer que, inclusive, arriscaria não, eu digo, tá? Que, inclusive, a lâmina de corte profundo, aquela que eu mostrei que tem ali, ó, não tem nada a ver com corte de papel, tá? Para papel é lâmina comum. Qual é a única lâmina que seria indicada também para um tipo especial de papel? É a lâmina rotativa para cortar papel crepom, tá certo? No mais,
Se você está trabalhando com papel, nem se incomode de comprar as outras. Exceto no caso, né, que eu falei aqui com vocês na live de ontem, acho que na live de ontem, de manhã, eu falei com vocês que a sua máquina ela tem um potencial enorme, tá? Não se bloqueiem em papel. A máquina ela tem um potencial enorme, não se bloqueiem só em papelaria personalizada. Você consegue explorar nichos que nem existem provavelmente, tá? Eu tava ensaiando fazer aqui uma pausa para eu contar um segredo para vocês. Só quem tá aqui na live, né? Um segredo. Eu tava ensaiando fazer retratos no papel preto, só as linhas do contorno, assim, por exemplo, só o perfil da pessoa com foil, né? Com aplicação de foil. Imagina que lindo, gente. E o povo paga por essas coisas, tá? Você deixa de ser você deixa de ser mão de obra, tá? Para você fazer trabalhos artísticos autorais, se você conhece formas de explorar a capacidade total da sua máquina, tá certo? Então, ela tem N possibilidades. Eu conversei com vocês que você consegue executar 12 ações diferentes com a sua máquina. E dessas ações, você consegue tirar infinitos tipos diferentes de trabalho, tá certo? Então, por que eu trago esse conteúdo assim? Porque às vezes eu fico agoniada, não sei se é a palavra agoniada, mas eu sofro. Porque eu vejo tanta gente com a máquina em casa e que explora tão pouco esse potencial, tá certo? Mas para você explorar esse potencial, você tem que, né, conhecer umas ferramentas e conhecer a ferramenta física, que seriam as lâminas, as bases, quando trocar, tal, tudo isso, mas também a ferramenta, o cérebro. Você tem que conhecer o cérebro da sua máquina, que é o Silhouette Studio, para conseguir fazer, atingir esse tipo de trabalho, tá certo? Então, isso que eu falei. Quem trabalha com papel, não se preocupe com outras lâminas. Não se preocupe. É a lâmina automática, é a lâmina roquete, é a lâmina premium, acabou. Não se preocupe com outras. Se você quer trabalhar com outros tipos de materiais, aí sim. Aí você vai pro craft, pra lâmina craft, aí você vai até o papel craft, gente, tá? Papel craft normal, beleza? Próxima. Deixa eu ver aqui, o que mais que tinha mandado? Acho que é isso. A Ed Criativa mandou. Eu instalei a nova versão, mas na hora que eu procuro os arquivos, não aparece mais lupa. Bem, eu não entendi sua pergunta. Se você puder escrever de novo, acho que o corretor mudou alguma coisa aí. Aparentemente ela instalou e os arquivos dela não estão aparecendo, somente em nome. Explica aí direito que eu já te respondo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta que eu tenho aqui. Quais configurações usar na Cameo 2? Qual base devo usar? Responder essa aqui de forma rápida, tá, gente? Qual configuração usar? Depende da sua máquina. Ela falou Cameo 2, né? Depende da sua máquina, não tanto assim da máquina, tá? Eu acho que a principal diferença de máquina tá na Curio e as outras, por causa da base rígida da Curio. Mas depende da situação da sua lâmina, depende da situação, principalmente da situação da lâmina, depende do material que você vai usar, entendeu? Principalmente esses dois pontos. Então, assim, qual configuração eu vou usar? Depende, meu bem, tá? Eu explico lá o passo a passo para você fazer para qualquer ação, para qualquer tipo de material. Inclusive, eu tenho aí no Instagram que eu fiz um retrato que eu fiz com gravação na Silhouette Cameo 4, tá? Gravação de papel scratch paper, de papel raspadinha. Depois vocês procuram no perfil, lindo demais. E, gente, é o que eu falei, é um processo que pra você vai levar 1 hora, vamos dizer, né? Pra montar o retrato, pra, né? Enfim, pra fazer o retrato em si. A máquina trabalha mais, mas por ser um trabalho artístico, tá? O valor é muito mais alto, muito mais alto. Então, eu quero colocar essa faísca, tá, em vocês, de explorar outros mercados, de explorar
o artista real, o artista que tem dentro de você, entendeu? De explorar nichos, de criar um nicho só para você, tá? Quando você cria um nicho, você não tem concorrência, é só você. Você é o expert do seu mercado. Então eu quero colocar essa faísca aí no coração de vocês, tá certo? Aqui, ó, a Ed arrumou a pergunta dela. Quando eu vou abrir os arquivos, não aparece na lupa para procurar os arquivos, mas embaixo, onde parece escrito o nome. Não entendi. Gente, eu não sei se é o horário. Ô, Ed, eu falo Ed, né? Mas é porque é o nome do perfil dela. Eu não consigo te chamar para participar. Se você quiser chamar para participar, que daí você explica, aí eu consigo entender melhor, tá? É só você ir aqui nesses dois bonequinhos, vai aparecer em algum lugar aqui. Tem duas pessoinhas, clique e pede para participar, aí eu te aceito e a gente conversa, tá bom? Como cortar papel Color Plus, mandou ali, em personalizados na Camel. Como cortar papel Color Plus na Camel 4 com a lâmina Roquete? Gente, é o mesmo processo, tá? De cortar com a lâmina automática. A única diferença da lâmina automática para a lâmina Roquete, tá? Inclusive, já que eu já falo essa informação para vocês, eu ia colocar no meu perfil, mas eu falei, não, eu vou gerar um negócio assim, enfim. A única diferença da lâmina automática para a lâmina Roquete é que a Roquete você ajusta na mão, tá? Na hora de você selecionar a ferramenta que você está colocando, você vai selecionar. E tinha até uma pergunta aí, dá para usar as ferramentas antigas na Camel 4? Dá, mas você tem que usar os adaptadores, tá? Cada ferramenta, ele tem os adaptadores assim de cores diferentes. É só você usar o adaptador certo, colocar lá e mandar bala, que você vai conseguir usar normal, tá? E é isso, cortar Color Plus é configurar certo a exposição da lâmina, tudo. Então, agora, gente, qual força? Bem, vai depender, tá? Depende da espessura do Color Plus que você está usando, depende da composição do Color Plus. O processo para encontrar força é um processo de teste. Você testa uma sempre de baixo para cima, tá? Você testa menos e vai aumentando gradativamente. A exposição da lâmina depende da espessura do seu papel, tá? Mesma coisa, você tem formas, né, de medir a espessura desse papel e configurar de acordo com a espessura. Não é no chute a lâmina, tá? É de acordo com a espessura. O que eu ia falar com vocês. Anotem aí, principalmente se você depende de insumos para continuar fazendo seu trabalho, tá? Tem gente que, sei lá, faz o trabalho com a silhuete e desenha, né? Então você não vai depender desse insumo que eu vou falar, mas anota essa informação, porque eu acho que isso vai chegar na gente, se é que já não chegou. Vamos olhar aqui o que acontece. Por causa do Covid, nos Estados Unidos teve um desabastecimento de lâminas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Teve um desabastecimento de lâminas automáticas. Então, o pessoal só sabia usar lâmina automática e, né, teve esse problema, parou de chegar, porque, enfim, né, problema na China e tal, Covid, todo mundo sabe aí o rolo que teve, parou de chegar lá, eles tiveram um desabastecimento de lâmina. Esses dias eu sigo alguns perfis e eu vi que teve o mesmo desabastecimento de lâmina na Europa, né? Eu vi um pessoal lá falando, não tá chegando lâmina, e quem trabalha com isso começando a ficar desesperado, porque não tem, né? Não é culpa da silhuete, não é culpa do distribuidor, é culpa do Covid, né? Igual tantas coisas que a gente sofreu esse ano. Então, se você depende de lâmina, eu chego quase a apostar que a gente vai ter desabastecimento aqui também, tá? Então, eu acabei de ver aqui no site da Silhuete Brasil que tem lâmina automática, tem no site da Cerilon, ainda tem, tá? Então, inclusive, gente, a Cerilon tá com promoção, frete grátis acima de R$200. Então, se você depende disso daí, eu consideraria, né? Se eu dependesse, eu consideraria fazer aí um certo estoque, porque eu acho que a gente vai ter esse problema aqui também, tá certo? Então, fica a dica. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Acho que eu coloco força demais, mandou a Hélida. Minhas bases duram pouco. Sim, gente. A força,
Qual que é a configuração excelente? Tem configuração meia boca, tá? Você vai conseguir cortar, mas você vai detonar a sua base, você vai detonar a sua lâmina, você vai gastar, você vai desgastar a sua máquina. Qual que é a configuração de corte excelente? É o mínimo de lâmina e o mínimo de força. Essas duas variáveis aqui, tá? Como que você chega no mínimo de cada uma? Ó, inteligência e não chute, tá? É com técnica e não é com chute. Então você tem que saber quando aumentar a lâmina e saber quando aumentar a força. Muita força realmente vai estragar. O certo é que quando você termine um corte, quando você tira da sua base, o máximo que fez foi riscar levemente a cola da sua base, tá? Mas não tem que chegar a ultrapassar nem a cola da base, entendeu? Esse é o ideal. E vocês podem pensar, mas não, muito difícil, dá muito trabalho. Gente, se você trabalha só com um tipo, né, a maioria trabalha geralmente com um tipo de material, tipo, quem trabalha com camadas vai trabalhar geralmente com Color Plus 180 gramas, né? É um padrão. Quem trabalha com personalizados vai ser papel de impressão ou, sei lá, né, papel opaline, papel, até o Color Plus branco, papel de fotográfico, de, né, 180, 200 e poucas gramas. Então, você ter essa configuração chuchu beleza, essa configuração perfeita, vai economizar muito nos seus insumos, tá certo? Oi, Bru. Acabei de ver a Bruna aqui, outra pessoa com conteúdo maravilhoso. Se você não segue, corre lá no perfil dela, Bruna, da Perfil Silhuete em Casa, tá certo? Então, eu sei que eu posso parecer, né? Enfim, tem hora que eu acho que eu tô sendo muito repetitiva, mas a repetição às vezes entra na nossa cabeça, né? Se eu falo só uma vez, as pessoas, né? Se você me ouve falando só uma vez, talvez você não me dê moral. Então, dá esse foco, tá? Repetir, às vezes acaba causando isso. Então, ela falou, né, que ela usa força demais e as bases duram pouco e vão durar menos mesmo, tá? É só ajustando as configurações bem que você vai conseguir. E, gente, não é muito tempo, tá? Não é muito tempo, não é muito esforço quando você conhece, quando você sabe o que você precisa mudar, tá? Não é assim, na loucura. Eu mexo aqui, mexo na velocidade, Não, inclusive, a configuração de velocidade não tem a ver só, né? Mas não tem a ver principalmente com o material que você está usando, tá? A configuração de velocidade tem a ver mais com o tipo de desenho que você quer fazer do que com o material. Então, por exemplo, você vai conseguir usar para o mesmo material velocidade total, velocidade quanto que é hoje? Eu acho que é 10, a máxima. Deixa eu olhar aqui. Acho que é. Você vai conseguir usar velocidade 10 ou você vai conseguir usar velocidade 10 nas máquinas comuns ou velocidade 30 na câmbio 4, o mesmo material. E você, para o mesmo material, pode precisar usar a velocidade 1. Em que casos? Depende do seu desenho. A variação de velocidade não tem a ver com o material, tem a ver com o desenho. Então, saber essas coisas vai te economizar agora, né, no caso do material, não só a sua base, mas também material. Você vai errar muito menos os seus cortes, tá certo? E ter cortes mais precisos, cortes mais limpos, se você souber ajustar essas variáveis aqui, tá certo? A última pergunta que a gente tem aqui a Raquel, ela mandou, né, que ela tem dúvida da Coriô, cortando madeira, corino, feltro e tecido. Qual que é a melhor máquina para cortar madeira, feltro, corino ou tecido? Não é a Coriô, tá? A melhor máquina para cortar esse tipo de material, corino, feltro, tecido, a melhor máquina para cortar é aquela que suporta a lâmina adequada para esses materiais, que é a câmbio 4, que é a lâmina rotativa, tá? Você vai conseguir fazer nas outras máquinas? Vai, tá? Com muito mais esforço, mas você pode até conseguir. Por exemplo, para você cortar feltro na
na Curio ou na Camel 3 ou na Portrait, você precisa de enrijecer, que eu não lembro aqui, não chama suporte, não lembro aqui qual que é a palavra que chama, qual que é a palavra, mas você precisa enrijecer esse material primeiro para conseguir cortar com a lâmina de corte profundo, no caso, tá? Na Camel 4 não, você só coloca lá, por quê? Porque a lâmina rotativa ela não arrasta o material, então você precisa enrijecer porque essas lâminas comuns, elas arrastam a lâmina pelo material para cortar. Então, se ele for muito maleável, na hora que arrastar, ele dobra, né? Na Camel 4, não. A lâmina rotativa, a Bru falou película, mas não é bem película, Bru. Eu lembro as palavras em inglês, gente. Eu assisto muito vídeo em inglês. Aí eu lembro, backing, que chama em inglês. Deixa eu ver aqui. Enfim, não vou lembrar. Na lâmina rotativa, não. A lâmina rotativa, ela não arrasta. Ela gira em cima do material, então ela não causa esse dobrar do material, entendeu? Então, a dúvida que ela me mandou é Curio para cortar madeira, corino, feltro e tal. É a melhor para cortar? Não. Você pode até conseguir, ajustando bem a sua configuração, mas ajustando muito o material, tá? É isso daí. Outra coisa que eu ia falar, madeira, tá? Dá pra cortar, vamos conversar sobre isso, gente, vamos conversar sobre isso. Dá pra cortar madeira com a silhuete? É isso mesmo, Bru, é isso mesmo, que eu não sei o nome em português. Mas dá pra cortar madeira com a sua silhuete? Dá, tá? A que custo você consegue cortar madeira com a sua silhuete? E com qual máquina é melhor de fazer? Por exemplo, você vai conseguir cortar principalmente... Primeiro, né? Você vai conseguir cortar na Curio? Vai. A que custo? De 1 zilhão de passadas. Vale a pena? Depende. Na Camel 4, não. Na Camel 4 você consegue cortar, por exemplo, a madeira balsa de 1 milímetro, 1,5 milímetros, corta chuchuzinho com a lâmina craft 3 milímetros no carrinho 2 da Camel 4. Então, assim, eu fiz aqui um exercício com a Tabata, tá? Ontem à noite, para ela ver o que ela queria principalmente fazer com a máquina dela. E a gente fez um exercício de qual que era a máquina ideal. No caso da Tabata, eu indiquei para ela comprar a Curio pelos fatores, né, que a gente conversou. Então, se você quer trabalhar com esses materiais específicos, você precisa investir em uma máquina que vá te dar o resultado melhor, e não só o resultado melhor, mas um resultado mais fácil, com menos desgaste. Tanto o desgaste, gente, não é só da máquina, tá? Nosso desgaste mental é mais importante. Entendeu? Imagina você ficar ali, porque quando você corta materiais com muitas passadas, você tem que ficar de olho, tá? Você não pode colocar ali para cortar e tomar um café. Não. Tem que ficar ali de olho, concentrado, para se der algum pepino durante o corte, você tem que estar pronto para arrumar, para ajudar a parar, né, o processo. Então, o quanto que não é estressante você fazer esse tipo de trabalho, 3 zilhões de passadas e você ficar ali concentrado, olhando, vale a pena? Às vezes não, entendeu? Às vezes você pode tentar explorar um outro mercado, um outro nicho, ou adquirir a máquina certa. Por exemplo, eu sou louca por corte a laser, né? Corte de acrílico, corte de chapinha de MDF, sou louca. Eu vou tentar fazer isso na minha silhuete? Dá pra fazer? Com 300 zilhões de passadas, provavelmente, né? Mas vale a pena? Vale o esforço? Vale o desgaste mental que eu vou ter com isso? Não vale a pena, tá? Então, conhecer... Anota aí essa frase. Conhecer a sua máquina, conhecer as ferramentas, conhecer as limitações e, principalmente, conhecer o cérebro da sua máquina é primordial para você ter um bom resultado e um resultado suave, tá? Um resultado que não te estresse, um resultado satisfatório mentalmente, porque isso daí também é importante, tá? Eu sei que
a gente que trabalha com essas coisas, a gente não é só um trabalho, tá? É uma paixão pra gente fazer aquilo, mexer com papel, mexer com, sabe, o artesanato é uma paixão, é um hobby, é uma terapia, tá? Então, realmente que seja para que seja uma terapia, também além de um trabalho, além de uma fonte de renda, além de tantas outras coisas, a gente tem que ter isso em mente, tá? Não é só você ir fazendo aí na loucura. Conhecer, saber manipular a sua máquina é assim fundamental, tá certo? A Luciana mandou uma solicitação, eu vou colocar aqui. Vou aceitar, tá, Luciana? Não sei. Vamos ver se ela entra. Não sei se eu faço essa agora de novo. Enfim, eu vou desligar o meu Instagram esses 2 dias para ver se eu consigo melhorar essa questão dos bugs que as fixas, tá certo? Toda terça e quinta. O horário, eu ainda estou fazendo um estudo do horário, mas provavelmente por trade, estou querendo comprar outra máquina. Tinha interesse em comprar a Camel 3, que saiu de linha. Hoje só tem no mercado essas máquinas mais